Módulo 2. Soluções baseadas na natureza. Lição 5. Soluções para fachadas. Nesta lição iremos abordar as soluções baseadas na natureza para paredes e fachadas verticais, procurando compreender os principais benefícios e as diferentes tipologias e estruturas associadas. No final da sessão, pretendemos que todos sejam capazes de reconhecer o papel das paredes no conforto interior, distinguir as diferentes estruturas e tipologias existentes e identificar os principais benefícios das NBS para fachadas. Enquanto elemento estrutural, as fachadas apresentam uma função muito similar às coberturas, na medida em que desempenham uma função de proteção contra agentes externos, sejam eles físicos, químicos, biológicos, naturais ou artificiais, entre outros. Têm o papel de proteger as pessoas e os bens no interior, mas também proporcionar uma qualidade do ar e conforto interior adequados, ao mesmo tempo que deve permitir uma boa circulação do ar e uma iluminação natural apropriada. O papel das paredes e fachadas não se limita a proteger o interior, mas deve também assegurar uma boa relação entre a iluminação, da radiação solar, e circulação de ar, ventilação. As paredes devem apresentar um bom isolamento térmico, mas permitir a passagem da radiação solar e de ventilação adequada para um bom ambiente interior. No entanto, as fachadas estão sujeitas a diferentes condições e pressões de acordo com a sua orientação, podendo variar ao longo do dia e com as estações do ano. A orientação solar irá determinar os períodos de exposição solar e a intensidade dos ventos predominantes que irão impactar o desempenho das fachadas. Neste sentido, estes fatores são essenciais para o desenho de uma solução de fachada adequada e capazes de potenciar os benefícios para a regulação da temperatura interior. Para uma correta avaliação do impacto e benefícios que uma fachada verde poderá conferir, devem ser tidos em consideração os seguintes fatores. A orientação solar irá determinar a exposição solar e o impacto da radiação nas paredes e janelas. Uma solução de fachada poderá amenizar ou potenciar a exposição solar, de acordo com as necessidades ou a altura do ano. A direção do vento. Os ventos apresentam intensidades e direções dominantes numa determinada região, pelo que as fachadas verdes poderão contribuir para amenizar esse impacto, criando barreiras ou promovendo espaços de ventilação entre as paredes e a fachada verde. A dimensão das janelas. Essenciais para a iluminação natural, as janelas podem afetar o desempenho térmico do edifício, pelo que a instalação de fachadas verdes poderá contribuir para regular a ação da iluminação ou da radiação através das janelas. Isolamento e impermeabilização. Essenciais para o conforto climático e viabilidade da estrutura. À semelhança das coberturas verdes, a instalação de soluções na fachada contribui para reforçar o isolamento térmico e acústico das estruturas, ao mesmo tempo que aumenta a impermeabilização, criando uma barreira protetora externa. Zonas de sombra e estruturas inertes podem impactar o uso de fachadas verdes, dificultando a instalação ou criando condições adversas à proliferação de vegetação. As soluções baseadas na natureza para paredes e fachadas podem ser classificadas quanto ao meio de crescimento da vegetação, ao tipo de estrutura e às espécies utilizadas.
Assim, quanto ao meio de crescimento, as soluções podem ser plantadas diretamente no solo, em sistemas modulares com recurso a substrato ou em soluções mistas, onde existe vegetação que subsiste das duas formas. Quanto ao tipo de estrutura, a vegetação pode crescer livre, fixando-se naturalmente nas paredes e muros, como o caso de espécies trepadeiras, ser guiada e apoiada por estruturas com cabos ou redes, ou através de sistemas modulares com pequenas estruturas em forma de vaso. Esses sistemas modulares são frequentemente associados a paredes vivas, pois podem acomodar grandes variedades de espécies vegetais, criando autênticos mosaicos de verde, onde cada módulo é uma estrutura independente e pode receber uma planta diferente. Quanto às espécies associadas a soluções, estas podem classificar-se em extensivas e intensivas e semi-intensivas, de forma quase similar à tipologia das coberturas verdes. Extensivas referem-se a soluções que utilizam espécies trepadeiras que, dada a sua natureza trepadora, preferem ser plantadas diretamente no solo. Tendem a fixar-se nas estruturas de forma natural, mas podem ser guiadas e orientadas por cabos ou redes para assegurar que cobrem toda a superfície pretendida. Intensiva refere-se a soluções que utilizam sistemas modulares ou outras estruturas semelhantes que servem de meio de crescimento. Permitem acomodar diferentes espécies de vegetação, desde plantas de pequeno porte até espécies decumbentes, que apresentam um crescimento descendente. Estas espécies são tendencialmente plantadas em locais mais altos, como floreiras ou coberturas de forma que cubram a fachada de cima para baixo. Semi-intensiva refere-se a sistemas que utilizam estruturas suspensas, menos complexas que um sistema modular. É frequente associar-se a soluções com recurso a plantas decumbentes e sistemas semi-intensivos, uma vez que podem acomodar alguma diversidade de espécies. Nesta imagem temos um exemplo de sistema extensivo. A cobertura da superfície da parede é quase total e trata-se de uma espécie de trepadeira que se fixa naturalmente na superfície da parede e cresce a partir do solo. Não requer muita manutenção e a rega é quase inexistente, uma vez que utiliza a água disponível no solo. Nesta imagem temos um exemplo de um sistema intensivo. A utilização de estruturas modulares permite criar múltiplos espaços independentes com diferentes espécies em cada módulo, criando uma verdadeira pintura viva. Estes sistemas são designados de paredes vivas, dada a diversidade de vegetação que utiliza. Estas soluções requerem estruturas mais complexas e com instalação de sistema de rega, que garanta a sobrevivência das espécies plantadas. Independentemente do sistema selecionado, as paredes verdes apresentam um conjunto de benefícios ambientais, sociais e económicos, na medida em que contribuem para a melhoria da qualidade do ar, para a melhoria do conforto térmico e para a conservação do edificado, entre outros. A seguir, iremos elencar alguns dos benefícios associados às fachadas verdes. A instalação de soluções verdes nas fachadas contribui para a melhoria no isolamento com o aumento do conforto bioclimático do espaço interior. Ao estabelecer uma camada externa nas paredes, as NBS irão proteger as fachadas da ação do clima. A amenização da temperatura exterior, promovendo a redução do efeito de ilha de calor. A existência de uma parede verde contribui para criar um espaço mais fresco e úmido ao redor do edifício, reduzindo a radiação emitida e, consequentemente, o calor sentido. O aumento da eficiência energética, promovendo a redução dos custos com energia utilizada para o aquecimento e arrefecimento. A redução da amplitude térmica das paredes e muros, contribuindo para uma maior durabilidade dos materiais e das estruturas e reduzindo os custos com a manutenção. Redução dos níveis de ruído no interior, criando uma barreira acústica adicional.
Aumento da biodiversidade e dos habitats, contribuindo para atrair e fixar espécies de aves e insetos e promovendo a polinização e a proliferação da vegetação. O aumento do sequestro de carbono e remoção de poluentes atmosféricos, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar e para a redução da emissão de gases com efeito estufa. A melhoria da paisagem urbana, assim como o aumento da saúde e da qualidade de vida, através da redução do stress e do aumento da sensação de bem-estar dos utilizadores e beneficiários da fachada verde. As soluções para fachadas verdes não apresentam apenas uma aplicação no exterior. Alguns dos exemplos e soluções podem ser instalados em paredes interiores, potenciando um ambiente mais ameno e de maior proximidade com a natureza, com todos os beneficiários e bem-estar e maior sensação de relaxamento associada. No entanto, também existem sistemas para aplicação em janelas, como as Window Farm, um sistema que permite a plantação de flores ou vegetais, criando uma verdadeira horta vertical. Estes sistemas permitem melhorar o ambiente, ao mesmo tempo que potenciam a produção de alimentos e aproveitam a iluminação natural para o crescimento das espécies. Aqui está o contacto e-mail para colocarem alguma dúvida ou questão e os canais de comunicação do projeto Live My Building is Green. Para mais informações relacionadas com o tema ou com o projeto, não hesitem em contactar-nos. Obrigado pelo vosso interesse. Com a colaboração do Programa LIFE da União Europeia.